Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração, mais um momento de clamor para que nós possamos buscar a presença e a face do nosso Deus. As Escrituras Sagradas nos ensinam que aqueles que buscam o Senhor o encontram. Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração certamente o acharão. E esse é um momento muito especial em que nós temos a oportunidade de buscarmos a Deus juntos, clamarmos ao nosso Deus e buscarmos a presença do Senhor. Hoje também nós estaremos compartilhando uma porção da palavra baseada aqui no Salmo capítulo número 11, para edificar a sua fé, para encher o seu coração de fé, para encher o seu coração de esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de orarmos e compartilharmos a porção da palavra de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Dessa forma você estará recebendo diretamente no seu celular ou no seu computador todas as orações e todas as palavras que nós postamos aqui no canal, com o único propósito de edificar a sua fé, de abençoar a sua vida e a sua família. Também gostaria de pedir a você que compartilhe essa oração para outras pessoas, para dar a outros o direito e a oportunidade de serem ministrados pela presença e pela palavra do nosso Deus. Amém? Nós vamos compartilhar então nesse instante essa porção da palavra de hoje, que está no Salmo, capítulo de número 11. O Salmo diz assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Vento e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Glória a Deus, que texto precioso, esse Salmo de Davi, que também é uma oração. Ele começa declarando que ele fez do Senhor o seu refúgio e que no Senhor ele se refugiava. Davi, nesse texto, ele manifesta a sua firme confiança em Deus, apesar, como no verso 1 ainda, de seus amigos lhe aconselharem a fugir, para poupar a sua vida, fugir daquela situação difícil, escapando de qualquer iminente perigo. Mas Davi reconhecia que o Senhor, ele era o seu fundamento, que o Senhor, ele era o seu refúgio. Isso nos mostra também que nós devemos ter cuidado antes de recebermos qualquer conselho de amigos que talvez não tenham uma orientação do Senhor, que talvez não busquem o Senhor, não tenham orientação espiritual e que costumam muitas vezes procurar uma sabedoria que não vem de Deus, Então nós precisamos ter muito cuidado com esses conselhos, porque aqui o texto diz, como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro, Então estavam dizendo para Davi, foge como um pássaro para o seu monte, Por conta dos ímpios, por conta dos perigos, mas Davi declarou logo de imediato que ele tinha no Senhor o seu refúgio, que ele fazia do Senhor a sua morada. No versículo 2, eles dizem, pois eis os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer os justos? Esse texto é muito, muito, muito interessante e a gente precisa entender o seguinte: quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, ainda que venha tempos difíceis, ainda que venha situações, ainda que venha adversidades, nós precisamos crer que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é o nosso amparo e que a nossa vida está segura nele, a nossa vida está segura em Deus. Então Davi declara que a sua confiança estava no Senhor.
e que o Senhor era o seu refúgio. Né? Por que ele iria fugir se ele podia confiar no Senhor? Por que ele iria correr fugindo se ele podia confiar na presença de Deus? Então, nós precisamos ter essa confiança como a de Davi, sabendo que mesmo nos tempos adversos, mesmo nos tempos difíceis, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, Ele nos preserva. E aí no verso 4 vem então a resposta, né? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, apesar de acontecer situações e calamidades na terra, o Senhor continua inabalável, Ele continua no seu santo templo, Ele continua no seu trono. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o domínio. Né? Deus não é apanhado de surpresa. É isso que Davi quer declarar aqui nesse texto. Ele permanece no controle. Há um texto muito precioso em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Em outras palavras, é isso que Davi expressa aqui nesse texto, porque ele entendia que independente das situações, das circunstâncias adversas que ele pudesse estar enfrentando, ele sabia que tudo isso no final ia cooperar para o seu bem, se ele continuasse confiando em Deus, se ele continuasse depositando a sua fé no Senhor e fazendo do Senhor o seu alto refúgio. E aí ele diz no versículo de número 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Então o justo e o ímpio serão testados, o justo e o ímpio serão provados pelo Senhor, mas o Senhor odeia aquele que ama a violência, sua alma abomina aquele que ama a violência, principalmente a violência praticada contra os inocentes, principalmente a violência praticada contra aqueles que estão afligidos e que não podem defender-se a si mesmos, principalmente a violência praticada contra viúvas, contra órfãos, contra mulheres, contra crianças. Deus odeia a violência, né? Por isso que o texto deixa bem claro aqui que Deus abomina aquele que pratica a violência. E aí o texto diz que fará chover sobre os perversos brasas de fogo, enxofre, o vento abrasador será parte do seu cálice, mostrando que Deus, ele é um Deus de justiça. Por isso que nós não precisamos tentar nos vingar. A gente não precisa fazer isso. A gente, como servos do Senhor, precisamos apenas orar pelos nossos inimigos, orar não para Deus jogar juízo sobre eles, orar para que Deus tenha misericórdia, orar para que Deus perdoe, orar para que Deus transforme os seus corações. A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. E aqueles que insistem em fazer o mal, aqueles que insistem na prática da violência, estes mesmos, se não se arrependerem, colherão as consequências, colherão a semeadura das suas próprias, a colheita das suas próprias semeaduras. Então nós precisamos descansar o nosso coração em Deus, entender que o Senhor é o nosso justo juiz, que Ele é o nosso advogado, que Ele é aquele que defende a nossa causa diante dele. E o texto diz assim no versículo 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E essa, para mim, é a recompensa mais preciosa que aqueles que confiam no Senhor receberão, né? Contemplar a face do Senhor. Jesus também disse isso na bem-aventurança, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui o salmista diz, né, que os justos, os retos, contemplarão a face do Senhor. Que recompensa maravilhosa! Não existe recompensa mais preciosa do que essa. Você verá a face do Senhor. Você verá, sim, quando você estiver diante do nosso Deus na eternidade, você verá, você contemplará a face do Senhor. E isso é maravilhoso, essa é uma recompensa extraordinária que aqueles que confiam no Senhor poderão desfrutar, poderão ter. Então, diante de qualquer situação, diante de qualquer luta, diante de qualquer adversidade, permaneça com seu coração em paz, permaneça com seu coração tranquilo, porque Deus estará com você e no final você será recompensado com a presença gloriosa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós queremos render graças ao Senhor por toda a bondade, por toda a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Independente das circunstâncias, independente das adversidades que podemos enfrentar, nós clamamos ao Senhor porque nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso lugar de segurança, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos.
Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar nesse instante por esse teu filho, por essa tua filha, que está enfrentando lutas, que está enfrentando perseguições, que está enfrentando tempos difíceis, tempos de provações na família, ou talvez no lar, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual. Eu clamo ao Senhor nesse instante, Pai. Toca com o teu milagre, toca com a tua resposta, aqueles que estão enfrentando luta, meu Deus, na área da saúde, Pai. Que nesse instante eles sejam completamente curados, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja uma intervenção de cura, que haja uma intervenção de milagres, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te peço que a bênção do Senhor repouse sobre os teus filhos, repouse sobre a sua casa, repouse sobre a sua família e sobre cada área da sua vida. Tira toda a angústia do coração, tira todo o medo, tira todo o pavor, em nome de Jesus Cristo. Que o teu filho, que a tua filha experimente a tua paz, mesmo em meio a todas as lutas e adversidades, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Oramos assim, meu Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família poderosamente. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários e não se esqueça também de enviar essa oração para abençoar outras pessoas. Um dia de bênção, shalom, shalom, graça e paz.